um dos maiores escritores brasileiros, um dos primeiros autores de literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina, dedicou metade de suas obras ao público infantil e foi um precursor do movimento modernista. Conheça agora Monteiro Lobato. Bem-vindos ao Biografias! Eu sou a Monique e hoje eu vou te mostrar um ícone brasileiro, amado principalmente pelas crianças e apreciado igualmente pelos adultos. Se você ama biografias de figuras icônicas, se inscreva no canal, que toda semana tem um conteúdo incrível por aqui. José Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Mais tarde, ele alterou seu nome para José Bento Monteiro Lobato, porque ele queria usar a bengala de seu pai, que tinha as iniciais de seu nome gravadas. Ele teve uma infância normal, mas seu temperamento e personalidade eram turbulentas. Ele não fez a primeira comunhão e chocou a família com essa recusa. Aos 13 anos, deixou Taubaté e foi para São Paulo, onde estudou no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a faculdade de Direito. Era aluno mediano na escola, chegando até a ser reprovado em português. Estudou Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, na capital, formando-se em 1904. Na festa de formatura, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, prestou concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Lá, ele conheceu e se casou com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908. Com ela teve 4 filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Paralelamente ao cargo de promotor, escrevia para vários jornais e revistas, fazia desenhos e caricaturas. Retornou a Taubaté em 1911 para morar em uma fazenda deixada de herança pelo seu avô. No dia 12 de novembro de 1912, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma carta sua enviada à redação, intitulada Velha Praga, onde destacava a ignorância do caboclo, que tornava incapaz o desenvolvimento da agricultura na região e criticava as queimadas. Sua carta foi publicada e causou grande polêmica. O editor pediu mais artigos e Lobato respondeu com as esquetes e contos que, posteriormente, se tornou um livro, Urupês. Nelas apresentou o personagem Jeca Tatu, que se tornou o símbolo do sertanejo brasileiro. Em 1917, vendeu a fazenda e foi morar em Caçapava, onde fundou a revista Paraíba. Nos 12 números publicados, teve como colaboradores Coelho Neto, Olavo Bilac, Cassiano Ricardo, entre outras importantes figuras da literatura. Mudou-se para São Paulo, onde colaborou com a Revista do Brasil. No dia 20 de dezembro de 1917, publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, onde criticou a exposição de Anita Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa. Estava criada uma polêmica que acabou se transformando em estopim do movimento modernista. Ele comprou a editora da Revista do Brasil e publicou em 1918 seu primeiro livro, Urupês, que esgotou sucessivas tiragens. Sua editora contava com mais de 1000 representantes. Monteiro Lobato, em sociedade com Octales Marcondes Ferreira, fundou a Companhia Gráfico Editora Monteiro Lobato. Com o racionamento de energia, a editora foi à falência. Ele vendeu tudo
e fundou a Companhia Editora Nacional. Lobato foi morar no Rio de Janeiro e começou a publicar livros para crianças. Entre as obras que fizeram a alegria de muitas gerações de crianças no Brasil, podemos destacar Reinações de Narizinho, O Saci, O Marquês de Rabicó, A Caçada da Onça, Viagem ao Céu, Novas Reinações de Narizinho e O Pica-Pau Amarelo. Muitas das histórias voltadas aos leitores infanto-juvenis aconteciam no sítio do Pica-Pau Amarelo, habitado pela irreverente boneca Emília, o sentencioso Visconde de Sabugosa, a bondosa e disciplinadora Dona Benta, o Marquês de Rabicó e muitos outros personagens do folclore e das lendas brasileiras. As histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo misturavam a realidade e a fantasia, usando uma linguagem coloquial e acessível. Como escritor literário, Lobato destacou-se no gênero conto. O universo retratado, em geral, são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba, na crise do plantio do café. Em seu livro Urupês, Monteiro Lobato retrata a imagem do caipira brasileiro, onde destaca a pobreza e a ignorância do caboclo. O Jeca Tatu é um flagrante do homem e da paisagem do interior. O personagem se tornou um símbolo nacionalista utilizado por Rui Barbosa em sua campanha presidencial em 1918. Na quarta edição do livro, Lobato pediu desculpas ao homem do interior. O livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola do Ministério da Educação, foi questionado pelo movimento negro por conter elementos racistas. O livro relata a caçada a uma onça que está rondando o sítio. É guerra das boas, não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia que tem a cara preta. Monteiro Lobato também atuou na política, engajando nas causas nacionalistas. Com a falência de Monteiro Lobato Editora em 1925, o escritor mudou-se para Nova York, nos Estados Unidos, e atuou como adido comercial até 1931, ano em que retornou ao Brasil para criar a Companhia de Petróleo do Brasil, envolvendo-se em uma campanha pela exploração do solo brasileiro. Em 1932, publicou a obra América e deu início a uma campanha nacionalista pela produção de aço e petróleo. Simpatizante do regime comunista, Lobato publicou também o livro O Escândalo do Petróleo e do Ferro. O livro se esgotou em poucas semanas e foi censurado pelo governo Vargas. A constante censura do governo varguista foi o estopim para que Lobato se aproximasse de ideias comunistas. Após enviar cartas a Getúlio criticando sua gestão do petróleo brasileiro, o escritor foi condenado a 6 meses de prisão por injúria ao Estado. Saiu da cadeia depois de 3 meses e foi convidado a se juntar ao Partido Comunista da época, mas recusou. Não queria entrar para a vida política. Após sair da prisão, mudou-se para a Argentina, mas logo voltou a morar no Brasil. Crítico dos costumes, Monteiro Lobato publicou diversos livros de ficção sobre questões sociais, políticas e econômicas. A luta pelo petróleo acabou por deixá-lo pobre, doente e desgostoso. Na madrugada do dia 5 de julho de 1948, ele sofreu um AVC e faleceu. Sob forte comoção nacional, seu corpo foi velado na Biblioteca Municipal e sepultado no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Agora, algumas curiosidades sobre a vida de Monteiro Lobato. A data de nascimento de Monteiro Lobato, 18 de abril, acabou se tornando o Dia Nacional do Livro Infantil. Monteiro Lobato era conhecido como uma pessoa racista, inclusive defendia eugenia, uma prática de controle social em que os médicos melhoravam a genética das próximas pessoas. Ou seja,
eliminava pessoas que eles julgavam como inferiores. Lobato foi membro da Sociedade Eugênica de São Paulo. Em 2017, os gringos descobriram a cuca. Vários GIFs e memes viralizaram no Twitter. O blogueiro Paris Hilton até estampou a personagem em camisetas. Porém, a família de Monteiro Lobato se manifestou sobre o assunto e ameaçou processar o blogueiro por lucrar com a personagem sem autorização. O lugar que inspirou Monteiro Lobato a criar o sítio do Pica-Pau Amarelo existe. Fica em Taubaté, é a fazenda que pertenceu ao Visconde de Tremembé, avô do escritor, e onde ele morou por alguns anos. O casarão colonial está bem conservado e tem mobiliário e objetos do autor. Ele pode ser visitado. O Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, nome oficial da atração, possui um acervo com objetos pessoais, as primeiras edições dos livros do escritor e uma vasta biblioteca com suas obras e de outros escritores. Na parte externa, uma extensa área verde e espaços para apresentações teatrais com os personagens do sítio. Toda semana, uma nova biografia, então se inscreva e ative o sininho para conhecer mais personalidades. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.